18h04, né? 18h04. Você ouvindo o Jornal da Rio até às 19 horas, o encontro marcado com a notícia. Já tem no circuito Jean Rezende, presidente do Simpol. É com ele que eu vou a partir de agora. Entrevista. Presidente, ontem me mandaram alguns áudios, vídeos de decisão judicial para que a direção do Simpol convoque a Assembleia para avaliação da atual diretoria com a possibilidade de destituição. O que é que está acontecendo no Sindicato dos Policiais Civis? Boa noite. Boa noite, Jailton, Sandra e Pesadão. Com a determinação judicial, o Simpol foi notificado hoje, na verdade, pelo oficial de justiça. Nesta determinação judicial vem uma convocação, né, que o Simpol convoque no prazo de 5 dias uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo específico de destituição da atual diretoria e Conselho Fiscal do Simpol Sergipe. Vejam vocês que nos acompanham. É uma discussão que, lamentavelmente, não deveria nem vir à rádio, uma questão de problemas internos, né, causados por uma oposição na política sindical. Os diversos colegas que foram citados aí na fala de ontem do oficial investigador Antônio Moraes, ele com mais 14, cerca de 15, certo? Eu diria que uma insatisfação de derrotados, onde Antônio Moraes perdeu 3 eleições seguidas, a do ano 2014 para o oficial investigador João Alexandre, em 2018 para o oficial investigador Adriano Bandeira e agora em 2022 para o atual presidente Jean Rezende. E aí o estatuto permite que os filiados façam esse tipo de requerimento para uma Assembleia Geral Extraordinária. Porém, é necessário que se atinja 1/5 das assinaturas nesse requerimento do número de filiados. Então, suponhamos que, hipoteticamente, a cada 1.000 filiados, você tem que ter 200 assinaturas. O requerimento apresentado não alcançou o número mínimo de assinaturas, que é um dos requisitos, ou seja, 1/5, né? Além disso, de não ter alcançado esse número mínimo exigido, boa parte das assinaturas não eram de filiados ao sindicato, só deveriam, na verdade, assinar esse requerimento filiados ao Simpol, certo? Bem como um outro número de assinaturas, alguns dos oficiais investigadores que assinaram mais de uma vez, né? Então, em razão de não alcançar, o Simpol respondeu formalmente a esses filiados 18h07, oi, Jean. Oi. Agora voltou o sinal, pois não, Jean? Então, eles apresentaram um requerimento a uma Assembleia Sindical, onde precisava ter um requisito mínimo de assinaturas, e não foi atingido. Ou seja, de 1.000 filiados, teria que ter, por exemplo, 200 assinaturas. Alguns dos que assinaram não eram filiados, outros assinaram mais de uma vez. E mesmo assim, mesmo sem computar essas assinaturas em mais de uma, ou do número ou de não filiados, mesmo assim eles não atingiam esse número. Tá? Então, a partir disso, por não aceitarem a negativa da diretoria, por não cumprimento das formalidades estatutárias, após uma resposta da diretoria, inclusive pública, esses filiados, ou parte deles, procuraram a justiça, que, sem analisar o fato com maiores detalhes, deferiu parcialmente o pedido. Então, a gente lamenta que situações como essa, que ocorrem internamente, como eu disse, desgastes, problemas internos causados por oposição e insatisfeitos com a derrota, né? Se fosse lá no Fantástico, Antônio Moraes poderia pedir música, né? Tem aquela história do 3 gols da direita a pedir música, 3 derrotas seguidas em eleições em mais de uma década, ele incomodando toda e qualquer gestão sindical, Jailton e ouvinte. Então, o Simpol está tranquilo, decisão judicial a gente respeita, iremos cumprir. As indagações da seara jurídica serão feitas pela diretoria e por nossa assessoria jurídica, mas veja você, Jailton, Sandra, ouvintes, que se essa moda pega de que a gente passe a não respeitar no Brasil os mandatos eletivos, né, conquistados através de uma legítima eleição, e de que listinhas abaixo assinadas de quem perder uma eleição
puder contestar não apenas mandato sindical, mas mandatos governamentais na esfera municipal, estadual ou até federal, de repente poderá ser pautado, Jailton, nesses termos, a pauta do seu programa, seja a justiça ou qualquer outro ambiente, venha dizer o que é que a imprensa sergipana, o que é que o seu programa ou outro programa vai ter que pautar na sua rotina, né? Isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito, mas, obviamente, a gente respeita a decisão judicial, a gente vai se defender na seara correta, né? Iremos cumprir a ordem judicial, iremos também, na seara jurídica, levar os contrapontos necessários, né? E nada mais é, infelizmente, um fato lamentável que vem a público. Eu agradeço o gentil, democrático espaço aqui, que, infelizmente, algumas pessoas usam desse espaço para trazer meras falácias, politicagem, mentiras, né, verdadeiras mentiras, porque a gente respeita não apenas o mandato, os oficiais investigadores, as famílias que confiaram em nós lá na eleição de 2022, mas, sobretudo, o estatuto sindical, né? Como, por exemplo, foi falado de vacâncias, que foram as vacâncias durante o mandato sindical, o estatuto diz que podem ser reajustadas dentro do próprio mandato sindical, entre diretores, ou ainda por pessoas vindas de fora da própria categoria, desde que filiados, e que em ambas situações elas precisam ser referendadas por uma assembleia sindical específica, e isso sempre foi feito cada vez que surgiu uma vacância. Então, o que eu posso dizer aqui é deixar mais uma vez o sindicato à disposição da sociedade, da imprensa sergipana, pois o nosso trabalho, de fato, tem incomodado não só a oposição na política sindical, mas outros setores, por ser um trabalho sério, independente e contundente, né? E a gente está tranquilo quanto a esse cenário, mas precisávamos desse espaço, e eu já agradeço, para dizer que o estatuto do sindicato sempre foi e será respeitado em nossa gestão, para dizer que em todas as searas de atuação, aquilo que depende de decisão da diretoria, ela é sempre feita no colegiado e não apenas do presidente do nosso sindicato, e aquilo que fica limitado, não a atuação da diretoria limitada, a gente leva para a Assembleia Sindical. O que não for unanimidade será sempre respeitada a vontade da maioria. É assim que a gente tem trabalhado, Jair, do ouvinte, e é assim que a gente vai seguir. Queremos, inclusive, informar que ontem ligamos para Jean Rezende, presidente, e ele estava levando a filha ao médico, né, e compreendemos perfeitamente. Ele disse, Jair, amanhã estaria à disposição, ou ainda hoje, dependendo da hora que sair da urgência com a filhinha. Exatamente. Eu sempre atendo os profissionais da imprensa, especialmente aqueles que trabalham com transparência, né, com espaço democrático como a Rio FM e toda a sua equipe, Jair. E eu realmente estava ontem com a minha caçulinha, né, na urgência pediátrica. Graças a Deus ela foi muito bem atendida pelos profissionais de saúde que lá estavam, que já está em casa com as devidas medicações, mas a gente chegou no início da tarde, logo após o almoço, só saímos já praticamente no início da madrugada, depois de uma bateria de exames, e por esse motivo eu realmente não tive como ir além de dar a satisfação aí à sua equipe de que naquele momento eu não teria condição, mas estou aqui à disposição de vocês para qualquer outra pergunta ou dúvida sobre essa temática. Compreendemos perfeitamente, né, a situação de momento, e graças a Deus a filhona já está em casa. Essa decisão judicial, ela lhe dá um prazo de 5 dias. Você pretende realizar essa assembleia quando? Então, o verbo utilizado na determinação judicial é convocação, num prazo de até máximo de 5 dias. Então, a gente foi notificado hoje, né? Amanhã faremos uma reunião com a diretoria da entidade sindical para ajustar e definir qual o melhor momento, né, para que a gente possa estar realizando essa assembleia. A convocação, especificamente, a gente tem um prazo de 5 dias, é bem claro, bem taxativo na decisão judicial, e será cumprido, mas a data da realização a gente vai definir em diretoria, pois assim também a própria determinação judicial disse que fosse cumprido o estatuto da entidade, respeitando o prazo mínimo de 24 horas, ou seja, a partir do momento que a gente fizer a convocação, ela não poderá ocorrer com menos de 24 horas, mas a partir de 24 horas, o magistrado, né, que deu a determinação deixou a cargo da entidade sindical com base no seu próprio estatuto, né? Então, a gente vai convocar dentro do prazo máximo de 5 dias,
dias, fomos notificados hoje, e discutiremos isso com a diretoria da entidade sindical, porque a gente tem essa tranquilidade de compartilhar não só essa, mas todas as decisões do nosso sindicato com a diretoria, com todos os diretores, com o nosso colegiado. Jean, conte sempre com o espaço aqui do Jornal da Rio. Esta informação foi importante, né, já que havia informação que alguns policiais tinham solicitado aí a realização de uma assembleia, levando assinaturas de pessoas que não fazem parte, inclusive, da Polícia Civil. Isso é um fato grave, inclusive, se levado à justiça, falsificação de documento, enfim. Mas vamos aguardar. O espaço está aberto aqui para o presidente do Simpol. Muito obrigado, exatamente. O número não foi atingido, o número de 1/5 não foi atingido, tá? E que boa parte das assinaturas eram de não filiados ao sindicato, bem como algumas pessoas assinaram por mais de uma vez, e a gente já havia respondido isso, e mesmo diante desta informação séria e técnica para o sindicato, esses oficiais investigadores, esse pequeno grupo, levou essa situação deles à justiça, como se a justiça não tivesse coisas sérias para trabalhar e para cuidar. E a gente espera que, tão logo o Simpol se manifeste, esclarecendo esses tópicos, a justiça possa reavaliar, se assim entender essa decisão. Um abraço e boa noite. Boa noite.